Mas queria saber sobre vocês aí. Em relação ao ciclo do Bitcoin, vocês acreditam no ciclo do Bitcoin? Acha que a gente pode estar no final de festa, que pode ter um super ciclo, que o Bitcoin vai se desvincular desses 4 anos aí, halving? O que vocês veem sobre? Olha, de cara eu já adianto que eu não tenho muita fé no ciclo do calendário do halving. Aham, e só pra avisar que eu vi a gravação da tua palestra lá no... Eu esqueci qual que era o evento, mas falando sobre o Foi o ciclo. BitHub. Aham. Não, aquilo deu problema, cara, porque eu fiz uma piada e eu falei que botar o calendário do halving era que nem astrologia, né, cara? Você espera um retrógrado de Mercúrio na casa de Aquário com conjunção em Saturno e o Bitcoin vai começar a cair. Aí o pessoal entendeu a piada, né? Mas aí veio uma pessoa no Instagram e falou: pô, Casta, você não deveria fazer piada com a astrologia, porque ela é sagrada. Eu falei: foi mal, sou ariano, com acidente de Capricórnio, a gente é meio quente mesmo, né? Mas enfim, eu não acredito, cara, no calendário do halving. Eu acho que o ciclo passado foi muito característico, porque a gente teve realmente um calendário bonito, uma subida bonita e uma descida bonita. Mas eu acho que o que aconteceu no último ciclo, que foi 21, 22, foi uma super coincidência. Uma grande coincidência macroeconômica com a coincidência do calendário do halving. Porque a subida do Bitcoin, pós-crash Covid, Bitcoin estava na faixa dos 10 mil. Ele foi catapultado para 69, quase sem olhar para trás. Justamente quando o governo norte-americano anunciou e iniciou os pacotes de estímulo como recuperação da pandemia Covid. Foram 5,5 trilhões de dólares injetados em 1 ano e meio na economia com juro zero. E o nosso bear market começa em novembro de 21, justamente quando a inflação norte-americana bate 9% e eles fecham a impressora do dinheiro, fecha a torneirinha e começa a subir os juros. Só que essa coincidência de o início de uma política de forte expansão para reversão em uma política de forte retração coincidiu mais ou menos com o calendário do halving. E isso hoje não é mais uma correlação funcional, porque 25 seria o espelho de 21. Se você seguir a teoria do calendário do halving, 2025 é uma releitura de 21. 25 a gente tem juros a 4 e blau, 5, 4,75. Quando sair esse podcast, provavelmente já teve o corte aí de juro. Pode ser que já tenha o primeiro corte de juros. A gente não tem expansão monetária nenhuma e a gente não está tendo uma releitura de 21. A out-season não veio, o Bitcoin performou, mas não explodiu. As principais altcoins, como Ethereum, BNB, Solana, estão sofrendo para bater a máxima histórica. Imagina procurar uma nova máxima histórica. Em 21, nessa altura do campeonato, as altcoins não só tinham batido máxima histórica, como tinham feito 2, 3x, as grandes. Né? Então, o que eu acho que vai acontecer? A gente vai ter que ter uma reversão de política monetária. Um corte de juros agora não quer dizer muita coisa. De 4,7, eu acho que é quanto está hoje, alguma coisa assim, para 4,5, que seja nessa ordem de grandeza, muito longe de juros zero e muito longe de expansão monetária. Mas eu creio que a economia norte-americana, se ela continuar se deteriorando com essas revisões malucas, né, são revisões apocalípticas nunca antes vistas, vai chegar uma hora que vai ter que ter injeção de capital naquela economia. E o Banco Central norte-americano, especialmente o pós-Powell, ele pode se tornar um banco mais favorável a vamos estimular a economia. E se essa mudança, por exemplo, começa a vir lá para fevereiro, março, primeiro quarter do ano que vem, o que vai prevalecer? Dinheiro fácil entrando na economia ou o ciclo do calendário do halving? Eu acho que no final a gente vai descobrir que quem manda é o dinheiro, né? É a lei eterna do nosso mundo. Cash is king, entendeu? E os cenários são completamente diferentes, né? Hoje você tem um peso muito maior do institucional dentro da indústria cripto do que você tinha nos halvings anteriores. Então esse peso, esse reflexo desse peso, a gente só consegue mensurar daqui para frente. A gente não consegue ver qual real impacto a gente vai ter desse institucional dentro da indústria, né? Porque se você tinha uma ampulheta que calculava o corte ali dos juros do Bitcoin mediante o halving, agora com esses institucionais a gente consegue ver pelo menos um pouco um reflexo, né, uma reação menor no corte de taxa de juros. Você vê que hoje, quando os Estados Unidos anuncia lá que vai cortar, você não tem um reflexo tão grande no preço dos ativos mais. E vale levar em consideração do que o que se constituiu no passado como tecnologia, Solana, Ethereum, dentre outros, não necessariamente eles vão refletir uma performance boa, porque lembre-se, novas tecnologias surgiram no meio do caminho, novas blockchains, novas narrativas surgiram no meio do caminho, que houve essa diluição da base monetária que está dentro ali da indústria de criptoativos. Então, o que vai levar a crer aquele investidor
que olha para a Solana e fala, poxa, mas aqui, se a gente tem novas tecnologias L1 talvez surgindo dentro da indústria de novo, não vale a pena talvez eu tentar investir nessas novas, o quê? Insistir nas antigas? Ou será que o raciocínio vai ser o inverso, né? Vamos no lado conservador, aquele lado que já está mais maduro na indústria, já passou por um calvário, e aí você aposta mais nesse tipo de criptoativo. Então eu acho que são cenários completamente diferentes. É difícil você realmente ver, mas que essa briga é interessante a gente ver daqui para frente com institucionais. A gente tem inclusive uma tese que é bem basada, que o institucional está puxando muito mais esse mercado agora, devido a essa expansão com stablecoins, é bem legal de se observar. Você vê, não é mais uma questão de 2021, Cardano versus Polkadot, versus Cosmos, versus Ethereum, versus Solana. São todas iniciativas de primeira camada, dá para você fazer aplicativos descentralizados em cima, mas são todas iniciativas do mercado cripto. Agora a gente vai ter Circle lançando blockchain, Tether lançando blockchain, Google lançando blockchain, o World Liberty Fund do Trump lançando stablecoin, PayPal lançando stablecoin, BNY Mellon, JP Morgan. Os institucionais estão começando a entrar nesse mercado e eles vão lançar produtos análogos aos produtos criptonativos que a gente tinha antes. Eles são super centralizados, eles não têm as premissas de inconfiscabilidade, de resistência à censura, mas eles vão ser economicamente muito incentivados e muito atrativos, especialmente para o big money do institucional. Então a própria natureza da dinâmica competitiva entre os projetos cripto está mudando bastante agora, entendeu? E o que eu vejo também nessa relação do halving é que no passado o impacto que ele tinha na oferta era muito maior. Então no primeiro halving saiu de 50 para 25. Logo, a maior parte dos bitcoins não tinham sido minerados ainda. Eu vejo que talvez possa mudar, porque hoje, se eu não me engano, mais de 95% do bitcoin já está em circulação. Eu vejo que é muito mais relacionado à liquidez global mesmo. Então, se a liquidez está crescendo, tem mais dólares sendo emitidos cada vez mais, o Bitcoin tem um limite de 21 milhões, a tendência do Bitcoin é continuar subindo, né? E você tem toda uma dinâmica dos próprios mineradores que precisam ser reajustadas. Porque você tem que levar em consideração que tem um custo ali para você fazer essa mineração. E quando há uma redução ali nos ganhos, esses custos eles ainda se mantêm, se não maiores até, por causa do nível de dificuldade, que vai aumentando constantemente. Então, essa mineração ela precisa reajustar também para o mercado. E você só vê isso dentro daquela janela do cenário macroeconômico que acontece naquele período. Qual que é os juros que vai estar operando naquele momento? Será que vamos ter um cisne negro igual nós tivemos na pandemia? Então, assim, acho que são diversos casos, né? São fatores mais impactantes do que o teórico choque de oferta que o halving provoca. Exato. O primeiro halving foi um choque de oferta absurdo. O segundo, legal. O terceiro, razoável. O quarto em diante, vai meh. O que a gente tem daqui até 2140 é 2-3% do supply do Bitcoin que falta entregar. Então, o impacto quantitativo da redução da oferta dos novos Bitcoins pelo halving, como você falou, é só botar no Excel, cara. É cada vez menor numericamente ou quantitativamente falando. Então, são outros fatores. Tem muita gente que fala do impacto psicológico do halving. Pode ser uma profecia autorrealizável. Tipo isso, esse fator pode ter o seu papel no jogo, mas ele também, de repente, não se sustenta para sempre quando outros fatores começam a pesar mais. Quando você vê, cara, olha a correlação com o M2, olha a correlação com a geopolítica. E aí o pessoal vai começando também a mudar o seu mindset, entendeu? Vocês acreditam que o Bitcoin pode não ter quedas tão absurdas igual teve no passado e se comportar mais de uma forma parecida com o ouro, por exemplo? Que até no último ciclo que nós tivemos, na última grande queda, foi quase 80%. Foi de 70 aproximadamente para 15 aproximadamente, É uma queda violentíssima, Eu creio que a tendência é essa, tá? Mesmo a última queda tendo sido uma queda agressiva, ela foi uma queda total menor do que a do ciclo anterior, que foi a menor do ciclo anterior. Então, a volatilidade geral do Bitcoin, mapeando o topo e fundo de cada ciclo, ela está sendo estreitada. Se você extrapola esse padrão para o futuro, você vai ver que o Bitcoin ele vai se tornando cada vez menos volátil. E eu creio que não é só a entrada do institucional. É porque quando o institucional entra, ele não está só comprando o Bitcoin e segurando numa wallet. Os institucionais, eles estão instrumentalizando o Bitcoin.
Então eles estão travando o Bitcoin como lastro de ETF, eles estão montando o Bitcoin Treasury Companies, em que o Bitcoin é reserva estratégica. Você tem os governos falando de estocar Bitcoin como estocam dívida americana ou como estocam ouro. Então o próprio comportamento desses atores é um comportamento menos propenso a surtos de volatilidade, como é o varejo assustado, que quando está na ganância compra tudo, quando está no medo vende tudo. Daí a dizer que no ano que vem a vol do ouro vai ser próxima à vol do Bitcoin é forte dizer. Mas eu creio que enquanto o tempo passa e o Bitcoin ele consegue se consolidar na tese de reserva de valor, ele vai se tornando menos volátil com o tempo. Eu acredito muito nisso. E tem dois fatores também que eu acho que são importantes. É a parte da conformidade legal. Conforme mais avançam as regras, elas vão se tornando cada vez mais claras, fica mais fácil para o institucional poder também trabalhar com esse tipo de ativo, saindo de uma área cinzenta, com um melhor conforto para falar, beleza, essas aqui são as regras do jogo, a gente consegue usar isso como tesouro, a gente consegue usar isso como lastro, e aí você vai derivando de vários instrumentos financeiros. Por consequência, isso pode trazer uma menor volatilidade a médio e longo prazo para dentro do ativo. Então, eu vejo isso uma base importante. O segundo ponto é o entendimento do próprio mercado do ativo. Né? O que faz o institucional ou o investidor de varejo continuar segurando esse ativo? Ele tem que ter um motivo, né? Existe um porquê. Ou seja, para você lucrar, ou seja, porque você ama e aquilo ali vai te salvar. Enfim, tem várias ideologias que são plantadas para você poder criar um porquê de manter aquele ativo na carteira. Então, eu acho que também a maturidade do conhecimento sobre o ativo, ele traz um pouco menos também essa volatilidade para dentro da indústria. Né? Vai fazendo com que as pessoas vão entendendo mais sobre a tecnologia, sobre o próprio halving, o conceito da escassez. Então, acho que tudo isso envolve e ruma, né, em tese, para levar o Bitcoin a ter menos volatilidade com o passar do tempo. Uhum. E vocês enxergam que esses 3 cortes de juros que se espera esse ano nos Estados Unidos podem impulsionar o preço para cima? Que a galera tá esperando que ele vai romper 150, 200 mil dólares. O que vocês veem? Isso é interessante, né? A gente chegou até a comentar nas lives aí recentes que nós fizemos, porque eu acho que envolve muito a parte política esses cortes de juros agora. Né? Segundo dados macroeconômicos, a gente vê que os Estados Unidos ainda ele não está naquele melhor momento dele macroeconômico. Que o ideal seria o corte de juros porque a inflação está controlada, né? Mas pelo que parece é muito mais por conta da economia desaquecendo, o payroll vindo muito abaixo. E aí que tá, será que isso não reflete da forma inversa, né? Porque se você tem ali a naturalidade acontecendo, você está tendo corte de juros porque realmente você tem uma baixa na inflação, mas aí quando você tem um fator político, você meio que cria um mecanismo artificial. E eu, particularmente, tendo a acreditar que isso não para em pé, pelo menos a médio e longo prazo. Né? Uma hora a conta vai chegar e você tem que pagar. Então eu sou um pouco cético ainda numa subida de curto prazo. De curto prazo, entendeu? O curto prazo, como agora sim, já está todo mundo falando desses cortes de juros, né? Existe aquela premissa de, poxa, será então que já foi precificado o corte? Né? É possível que o primeiro corte não provoque um surto explosivo no Bitcoin, né? Porque o ajuste econômico ele não tem efeito imediato na economia. Uhum. Um corte de juros ele leva meses para se propagar de fato. Você vai redefinir a taxa de juros, aí vai ter a renovação da dívida pública, depois a renovação da dívida de casa, de dívida corporativa, debenture, crédito estudantil. A mudança da política monetária de juros ela vai se propagando aos poucos. Então, economicamente, no dia que anuncia o corte, o efeito é puramente psicológico. É antecipação de mercado. Ou especulativo mesmo. Ou especulativo, Então, assim, pode ser que seja um efeito daquele, né, compra no rumor e venda no fato. Mas sequências de corte de juros são um sinal de uma possível reversão de política monetária, que essa é interessante. Uhum. Porque se chegar no ponto em que a gente vai começar a falar sobre um pacote que envolve expansão monetária, aí é que tá o ouro, cara. Porque mesmo assim, redução, vão de 4,7 para 4,5 para 4,2 para 4. Ainda é um juros alto para os padrões americanos. Uhum. 2021 era juros zero, cara. Com 5,5 trilhões injetados na economia sem dó nem piedade, uma bazuca de dinheiro. Então não é um cortezinho agora, ou 2, ou até mesmo 3, se eles forem comedidos e forem bem anunciados para o mercado, eu creio que a precificação disso ela é modesta. Um Bitcoin a 150 não é também nada do outro mundo.
né? Então não duvidaria ver Bitcoin cruzar os 125 e pesquisar algum novo preço entre 150 e 200 mil até o final do ano. Seria razoável pensar nisso, né? Mas não acho que seria o caso da gente ter aquele movimento explosivo do nosso mercado estourar a tampa, né, do balão e ir embora para a lua sem ainda uma reversão de política monetária efetiva, que é o que a gente pode ver, na minha opinião, mais para o ano que vem. A exceção para essa minha tese é se tiver um crash. Eu não descarto, tá? Porque crashes financeiros, eles são assim, eles não anunciam, eles só chegam. Vocês vão lembrar, 2008... o crash do subprime. Cara, até a hora que a gente começou a falar de crash do subprime, tava tudo bem. A economia norte-americana estava forte, os empregos estavam consolidados, o mercado imobiliário estava crescendo, a bolsa norte-americana só batia a máxima histórica atrás de máxima histórica, tava tudo lindo. Parecido com agora, por exemplo, né? Que a bolsa é máxima atrás de máxima. Máxima, todo mundo tá feliz. Aí a gente sai de tudo perfeito pra apocalipse econômico global em uma semana. Cara, como? Assim, não é bizarro? Como é que a gente sai de tudo bem pra acabou, implodiu a economia global em uma semana? Então, crashes econômicos, eles não são anunciados e eles não vêm aos poucos, eles acontecem do nada. Então, pode ser que daqui até o final do ano comece assim, um banco tal, banco XYZ tá com crise de liquidez. Aí contamina, daqui a pouco quando você vê, você tem uma crise de insolvência que pegou vários bancos e daqui a pouco é um crash econômico global. Se uma coisa como essa acontece, isso muda todos os modelos preditivos e todas as hipóteses, porque se tiver um crash, aí pode ser necessário um pacote de resgate. Aí a gente pode ter realmente aquele efeito Covid, estilingue, né? Caraca, crash econômico global, derrete tudo, opa, acordo bipartidário para expansão e recuperação, volta tudo correndo, né? Então, se não houver um cenário como esse, eu acho que a gente tem um comportamento modesto, uma nova máxima histórica seria legal, acho que pode acontecer daqui até o final do ano, mas sem grandes revoluções ainda, entendeu? Você enxerga que a impressora do Fed pode funcionar até quando? Que 2008 funcionou, 2020 funcionou. Você acredita que pode chegar uma hora que eles injetam dinheiro na economia e não conseguem recuperar da mesma forma? Acho que recupera. O problema é que você perde o controle da inflação e você desvaloriza a moeda. O mandato do Banco Central é um duplo mandato. Manter a moeda forte e manter os empregos fortes, né? Então, no fundo você tem que controlar a inflação e você tem que maximizar a empregabilidade, que se resume num dilema. Ou eu fortaleço a moeda ou eu fortaleço as pessoas. Juros alto, moeda forte. Juros altos, todo mundo vai querer comprar o dólar para comprar a dívida norte-americana. Né? Juros baixos, todo mundo vai querer investir na economia, pegar dinheiro emprestado, investir nas empresas, abrir novos negócios, gerar o capital, pegar o dinheiro emprestado, mas se você expande o dólar vai ficando cada vez mais abundante e ele fica desvalorizado. Então, agora eles estão num ponto delicado, onde eles querem manter a hegemonia global do dólar, mas a dívida deles está cara e eles têm que refinanciar a dívida. Então só tem remédio ruim. O ponto de inflexão para mim vai chegar uma hora, se esses dados de payroll continuarem caindo, que as pessoas vão estar literalmente passando fome na rua. A saque de loja é a perspectiva do fim da ordem civil. Entre você perder o controle da ordem civil ou topar uma inflação acima de 4%, no brainer. Você vai fazer expansão de base monetária, você vai derrubar os juros que nem um maluco e você vai deixar para lidar com a inflação depois. É que 2008, cara, deu para fazer muita coisa sem explodir a inflação. E tem uma diferença muito grande entre 2008 e 2019. 2008, o pacote completo de expansão foi de 3,5 trilhões de dólares. Só que esse dinheiro foi expandido e injetado no decorrer de 9 anos. De 2008 a 2017. E a Covid foi 5,5 trilhões injetados em um ano e meio. Cara, foi demais até pra eles. Então você abre o gráfico do balanço do Banco Central, é isso. 2008 é devagar e 2020 é isso. Então assim, depende se eles vão conseguir ou não. Eu acho que a expansão deles, a impressão pode acontecer infinitamente. Só que eles vão estar sacrificando a moeda. Cada vez mais gente vai falar, acho que agora eu vou correr pro ouro, acho que eu vou correr pro Bitcoin, eu não vou confiar tanto em dívida norte-americana, só que essa lenga-lenga pode se arrastar por anos. E ela vai se arrastar com mais ou menos eficácia, dependendo da agressividade dessa expansão ou da suavidade dela, sacou?
E lembrando que os Estados Unidos também não vai deixar assim, a coisa desenrolar e ficar feia pro lado deles. A partir do momento que eles começarem a observar isso, quem que vai comprar essa dívida americana? Isso é uma questão, né? Porque tem hoje uma desconfiança muito maior, né? Então, a partir do momento que eles vão lá e vão, do nada, tem o banimento da Rússia do SWIFT, já gera essa desconfiança, né? Foi um marco, o ouro isso aí. cresceu muito depois Isso disso. foi um marco, É isso aí. Então, mas assim, do outro lado também você tem o americano criando instrumentos e formas para que empresas privadas possam começar a adquirir dívidas americanas para não deixar o negócio, a peteca cair. Stablecoins, né? Sim, Que já vem com são uma as embalagem stable- diferente já, essa dívida americana. Stablecoins são a salvação do governo Entendeu? norte-americano. É cara. mesmo que você pega a dívida, começa a envelopar e fala, nossa, mas tem muita dívida aqui nesse cofrinho. O que a gente vai fazer? Vamos arrumar mais gente para comprar. O Japão não está sendo mais suficiente em comprar essa dívida. Precisamos de mais empresas. Quais são as empresas? Se os estados não estão comprando, que tal a gente criar uma fórmula da gente conseguir fazer com que empresas privadas comprem essas dívidas? E aí, a partir disso, a gente começa a oferecer ainda mais, expandir ainda mais a base monetária. Sim, contra a embalagem. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.